Shalom! Graças a Deus. Que tempo poderoso que nós estamos tendo nos nossos devocionais. E eu já te desafio, né, você que está acessando aí, que você possa compartilhar com 3 pessoas que você acha que faça sentido esse tempo de crescimento, esse tempo de aprofundar da palavra do Senhor, que você possa compartilhar essa palavra intencionalmente com alguém que você ama, que você se preocupa, com alguém que você deseja que ela também cresça em sabedoria. E aí, então, nós estamos hoje no capítulo 6 de Provérbios. Sobe aí um comentário, capítulo 6, para quem for chegando, a gente poder já estar interagindo, tá? Então, eu sempre desafio você a estar fazendo a leitura do dia, que você possa, pela manhã, ler o capítulo do dia e que haja, então, né, literalmente, esse tempo de a gente ficar pensando na palavra, esse tempo de meditar sobre a palavra de Deus. Que nós possamos ter esse alinhamento, né, para que gere crescimento sobre nós, sobre as nossas vidas. Então, o livro de Provérbios é um livro, né, milenar, um livro que expressa, né, o seu conhecimento e códigos milenares, códigos de bênção sobre a minha vida e a sua vida. É um livro com mais de 3.000 anos, onde Salomão foi um rei de Israel. Então, escreve, né, o livro de Provérbios. Salomão também escreveu o Cântico dos Cânticos e também escreveu Eclesiastes. Então foi um homem muito notável na história de Israel, um rei, um homem que construiu o templo, um homem importante, filho do rei Davi. Então Salomão foi conduzido desde a sua infância, né, pelo conhecimento que Davi tinha acumulado. E então Salomão ele é herdeiro não só da herança de um reinado, do ouro e da prata, mas também da sabedoria de um rei que governou Israel. Então Salomão é esse homem, né, esse personagem que nos encoraja a buscarmos a sabedoria. Então o livro de Provérbios é para que nós possamos, né, gerar esse conhecimento. E aqui eu já te desafio todos os dias que nós possamos estar juntos aqui, né, nessa maratona de devocionais, buscando a sabedoria que vem do alto. E o tema de hoje, então, fala contra a advertência, contra a insensatez. Capítulo 6, então, é um capítulo muito extenso, muito grande. Vamos tentar aqui, né, nesse espaço de tempo, a gente poder compartilhar tudo. Então, quero que, antes de mais nada, aí você pegue sua caneta, sua Bíblia, seu caderno de anotações, você possa já estar sendo, né, literalmente aí, intencional e grifando para que a gente possa começar, então, o nosso estudo de hoje, amém? Livro, então, Provérbios, capítulo 6, versículo 1 diz assim: Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, se te enredaste com as palavras dos teus lábios, se te prendestes com as palavras da tua boca, então faze isto, filho meu, para livrar-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Olha só que interessante. Aqui Salomão, então, advertindo, né? Mais uma vez, sendo mencionado, filho meu, né? Então, conhecimento aí de pai para filho. Não seja literalmente fiador do seu companheiro. Um alerta, né, contra a fiança imprudente. Ou seja, você se comprometer em ser fiador a alguém que você também não tem garantias que ele irá pagar. Algo que eu aprendi muito cedo, né, desde da minha conversão, o meu pastor, o pastor Nilson, que está aí ao vivo também, ele sempre nos ensinou e nos orientou: não seja fiador de alguém, porque se ela não consegue honrar o seu próprio nome, automaticamente ela não vai zelar pelo seu. Olha só que chave poderosa, que nós precisamos entender que se uma pessoa ela não está conseguindo zelar do seu próprio nome, dificilmente ela vai honrar o seu. Então, quando nós nos colocamos no lugar de fiador, então você tem que estar ciente que provavelmente, se houver um problema, você vai sim arcar com as consequências. Porque aí a palavra de Deus fala: fez isso, então cumpra.
ou tente livrar-te. Se você, muitas vezes nós somos emocionais. A pessoa vem, conta uma história, você fica constrangido em dizer não. E aí acaba afirmando que aí é o que a palavra fala. Você se enrola com as suas palavras, com as suas promessas. Apertou a mão, você tem que honrar. Se você fez esse compromisso, né? Antigamente a gente não existia esses contratos de cartórios, eram tudo firmado à base da palavra. Se eu dava a minha palavra que eu ia fazer um negócio e depois eu percebesse que esse negócio ia me trazer prejuízo, eu deveria honrá-lo e cumpri-lo, sim, mesmo me trazendo prejuízo. Por quê? Porque eu dei uma palavra. E uma palavra, ela deve ter valor. E nós precisamos, então, entender que quando eu lanço uma palavra, eu me comprometo com uma situação, eu preciso honrar isso. Então a palavra fala, antes que você se comprometa, cuide. Não fale, não seja emocional. Ouça a história, tente ajudar da melhor maneira possível quem está precisando, com conselho e sabedoria, mas não se envolva judicialmente, como se fosse, porque se a pessoa talvez ela vai ter um nome, né, que vai para o Serasa, o seu provavelmente também vai, porque quando nós somos fiadores, eu estou assumindo a dívida, eu estou fazendo o resgate dessa dívida e pondo essa dívida no meu nome. Olha só que coisa interessante da gente analisar aos olhos, né, das escrituras, aos olhos talvez de um contrato de cartório. Então, muito zelo com o seu próprio nome. Você pode, né, de certa maneira, se você for confiar algo ao seu irmão, às vezes pode até melhor você dar e ajudar. Quantas pessoas eu já conheci que teve o seu nome negativado porque foram fiadores de alguém e essa pessoa que não zelou pelo seu próprio nome, não zelou do nome dela e ela ficou impossibilitada por anos de comprar e de fazer negociações enquanto aquela pessoa não saldou a dívida ou quando ela talvez teve que assumir. Então a palavra de Deus fala, né? Seja responsável, tenha cautela, não se envolva em acordos que vá te trazer prejuízo pessoal ou até dependência dos outros, porque você fica dependente emocionalmente e financeiramente do outro pagar porque você se colocou como fiador. Então, muito cuidado, tá? Principalmente quando nós falamos também no âmbito familiar, muitos parentes podem às vezes entrar numa situação de dificuldade, pedir, então esteja disposto a ajudar, mas não seja fiador. Para o bem dela, porque se ela já não está administrando as suas finanças, automaticamente ela precisa de ajuda, mas ela não pode ser ajudada fazendo outra dívida. Tá? Então, muito cuidado que você possa orientar essa pessoa, ajudá-la da melhor maneira possível, mas com muita cautela. Evite os compromissos que você não pode cumprir. Então, não aperte a mão de alguém, né, estranho ou parente, que você vai fazer um acordo que você não pode cumprir. Né? Então, por exemplo, um acordo por um prazo de entrega. Acho que não há mais nada mais frustrante, talvez, você falar para a pessoa, tal dia eu me comprometo a entregar tal coisa e eu não consigo chegar nessa data. Então, você se comprometeu, você vai gerar uma frustração na pessoa que espera, ou talvez gerar até um desconforto, que talvez era algo muito essencial para um negócio, para um trabalho, para uma empresa, não sei. Mas então, que nós possamos cumprir com os nossos compromissos. Então, seja responsável nas finanças, pense nas consequências antes de agir. Então, o melhor conselho aqui de Salomão é: não seja emocional. Não fique envolvido emocionalmente quando alguém te traz uma história, mas que você possa ter discernimento do Espírito para se guardar, para guardar a sua casa e guardar a sua família. Primeiramente, você precisa estar seguro disso. Eu estou guardando a minha casa. A partir disso, o que posso fazer pelo outro? Há um código de conduta sobre, por exemplo, bombeiros, né? Ele nunca vai socorrer alguém se a vida dele está em risco. Primeiro ele garante a segurança dele, dos outros e depois ele socorre a vítima. Então é como se primeiro eu tivesse entendendo, eu preciso guardar a minha casa. Depois eu vejo se isso não vai me onerar, se essa ajuda pode ser alcançada. Entende? Então por isso que fala prudência, que nós possamos entender no Senhor que isso vai me tirar, né? No versículo 4 diz assim: não dê sonos aos teus olhos, nem repousa as tuas pálpebras enquanto você não resolver isso.
Então, se você já está como fiador de alguém, então tente resolver isso o quanto antes. Lá eu estou devendo para alguém, então tente resolver o quanto antes, para que você tenha descanso, para que a sua cabeça, quando se reclinar ao travesseiro, você possa descansar, sabendo que as suas coisas estão todas alinhadas, que você não está deixando ninguém aguardando por você em alguma situação e que nós possamos intencionalmente dar um bom testemunho. Então a palavra tem que ser algo fundamental, sermos homens e mulheres de palavra, que se eu me comprometo com algo, eu possa honrar e cumprir com esse compromisso em nome de Jesus. Segunda parte aqui, a partir do versículo 6, nós vamos ver então Salomão trazendo, ele traz vários princípios no capítulo 6. Capítulo 6, numa linguagem bem simples, assim, é pesado, é cheio de informação, cheio de princípio, é como se fosse literalmente tratando todos os âmbitos da nossa vida. Agora ele fala sobre a preguiça. Ah, olha só, talvez eu sei que você tenha visto aquele meme que quando a pessoa vai sair de casa, tem uma nuvem bem pequenininha, e ele fala, poxa, queria tanto trabalhar hoje, mas vai chover. Assim o preguiçoso. O preguiçoso olha e fala, eu não posso sair para fora de casa hoje, que vai que parece um leão na rua e eu morra. Né? Olha só, ele inventa desculpas para não trabalhar. E aí aqui Salomão fala assim, ó, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. O que é isso, pastor? É observar como que a formiga faz. A formiga, ela cria um caminho, ela anda, ela vai, ela volta, ela cumpre a sua missão, só que a palavra vai dizer assim, olha só que incrível, ela não tem superior, ela não tem oficial, nem dominador. Contudo, no verão ela prepara o seu pão e no tempo da colheita junta o seu mantimento. Ou seja, quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou com alguma obrigação, eu preciso ser diligente do meu tempo. Eu preciso ser cuidador e resolver as coisas. Porque ser preguiçoso, Deus não se agrada. Então, aquele que fica trabalhando, sabe, com a mão no bolso, aquele que fica com preguiça, não querendo trabalhar, é algo que você precisa cuidar. E a palavra fala assim, ó, a formiga não tem chefe e ela sabe o que tem que fazer. Que você venha a cumprir com suas obrigações no seu trabalho, mesmo que o chefe não esteja olhando. Mesmo que as pessoas não estejam ao teu redor, você precisa cumprir com o combinado. Se eu me comprometi em fazer algo, eu preciso entregar isso. É aquela história, né? Não prometeu nada, entregou tudo. Isso é a minha obrigação, eu preciso honrar. Uma vez aconteceu um fato no meu primeiro trabalho. Primeira execução, sabe, com 14 anos eu fui numa farmácia, pedi um emprego, o cara me confiou a trabalhar. E aí, imagina, né? Primeiro emprego, não sabe fazer nada. Ele falou assim, você consegue varrer a calçada lá fora da farmácia? Eu falei, consigo. Fui lá, varri, juntei todas as folhas, porque era algo que eu sabia fazer dentro de casa. Poxa, uma vassoura, folha, calçada, simples. E aí, eu trabalhei de manhã, à tarde eu ia estudar. Olha só, eu estudava à tarde ainda, para você ver, eu tinha 14 anos. E quando eu fui de tarde para a aula, eu passei na frente da farmácia. E lá estava o meu amigo que já estava há um mês trabalhando, varrendo a calçada. Imagina como? Uma mão na vassoura, a outra dentro do bolso, empurrando a vassoura assim, ó. Mas uma preguiça descomunal. Detalhe, adivinha o que aconteceu? Com uma semana, esse dono da farmácia falou assim, se eu te chamar para trabalhar o dia inteiro, você consegue estudar à noite? Falei, vou ver com a minha mãe, né? Minha mãe era minha responsável. O que aconteceu? Ele foi dispensado por preguiça. E que, né, esse meu amigo não esteja me assistindo aí, porque eu não vou falar quem é, mas ele vai saber disso, né? E um grande amigo meu. Mas por quê? Porque era jovem, 14 anos, os dois eram jovens, só que eu tive um posicionamento. Agora você imagina isso numa vida adulta. Uma pessoa preguiçosa, aquele que pega um serviço e não quer fazer. Uma vez nós fizemos uma mudança, e isso também é uma outra história muito boa, que a gente contratou uma equipe com caminhão e aquelas pessoas que ajudam a carregar tudo, não desmontar móveis, aqueles só carregadores. Chegaram em casa e aí a gente começou a mudança. Adivinha o que eles fizeram? Um deles pegou 2 travesseiros e ficou olhando pro cara do caminhão, dizendo assim, onde eu coloco isso?
pela misericórdia de Deus, ele foi chamado para carregar tudo, não os travesseiros. Então aí eu e minha esposa, adivinha, tivemos que fazer, eu e a Juliana, carregamos a maioria dos móveis, porque a gente tinha, vamos dizer assim, pressa, a gente queria se mudar, estava ansioso para aquilo acontecer, e aí imagina, a pessoa pegou os travesseiros, uma pessoa que é contratada para fazer uma execução de força, em vez de pegar uma cama, uma geladeira, um sofá, não, pegou os travesseiros e queria carregar aquilo até o caminhão. Então isso se chama preguiçoso. Aquele que quer ganhar tempo, quer ganhar o dinheiro sem trabalhar. Então a palavra de Deus fala: ei, preguiçoso, vai aprender com as formigas, que não tem chefe, não tem gerente, não tem patrão, mas ele tem uma função e ele executa. Ele tem, como diz assim, uma missão e ele vai lá e cumpre. Então isso é muito interessante, né? A gente poder entender isso e realmente é desafiador. A pessoa preguiçosa, ela precisa aprender. E aí a palavra de Deus vai falar assim, ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para cruzar as mãos em repouso. Assim te sobrevirá a tua pobreza, como um ladrão a tua necessidade, como um homem armado. Ou seja, a pessoa preguiçosa ela não vai acumular riquezas. A pessoa preguiçosa ela não vai crescer na vida, porque ela sempre vai ser trocada, ela sempre vai ser substituída por alguém que dá a entrega do trabalho, por alguém que é comprometido. Então a pessoa às vezes pode ter um vasto conhecimento, mas se ela tem preguiça de trabalhar, às vezes a empresa vai priorizar, capacitar uma pessoa que não sabe nada, mas ela tem determinação e disposição. Então que nós possamos entender isso, isso é literalmente, né, a palavra de Deus falando contra a preguiça. Então, valorize o seu trabalho. Lute contra a preguiça, pois a preguiça ela traz a pobreza e a pobreza vai trazer a ruína. Então, que nós possamos aprender a ter disciplina e proatividade. Que você possa ser disciplinado nas suas atividades e ser proativo em tudo. Ou seja, que eu possa estar sempre primeiro, o que eu posso fazer agora? No que eu posso te ajudar? No servir, por exemplo, na igreja. Né? O servo ele sempre se antecipa, ele diz, né, o que você precisa agora? Né? O que eu posso fazer? Né? Posso ajeitar uma cadeira, posso servir uma água, posso, né, direcionar as luzes, fazer algo. Então, você ser proativo é você se antecipar ao problema, ou a dificuldade, ou a necessidade. Então, nós precisamos ser proativos. Então, Deus nos chama a isso. E aí a palavra de Deus, então, agora vai literalmente muda, né, o tema e fala agora sobre o comportamento perverso. Deus, então, está trazendo aqui no livro de sabedoria que nós precisamos ser contra esse comportamento perverso. A palavra de Deus fala assim, ó, o homem de Belial, o homem vil, anda com perversidade na sua boca. Olha só que interessante. Deus, né, abomina a perversidade. Então Salomão descreve como é o homem perverso. Então o homem perverso é aquele que mente. O homem perverso é aquele que manipula pessoas. O homem perverso é aquele que cria conflitos. Então Deus abomina esse tipo de comportamento. Deus não se agrada do homem perverso. Então nós devemos examinar. Eu tenho sido talvez um homem encontrado com perversidade. Será que eu tenho sido encontrado, né, como preguiçoso ou como um homem que maquina o mal, um homem que manipula pessoas? Que nós possamos entender, porque uma pessoa que gera conflitos, Deus não se agrada. Deus vai falar que, daquelas, né, na sequência aqui, ele vai falar sobre 7 coisas. E o pior delas que Deus abomina é aquele que cria conflito entre os irmãos. Então, muitas vezes, aquele comentário, né, muitas vezes justificado assim, né, eu vou compartilhar para você orar. Você está gerando conflitos, porque às vezes você está querendo falar mal da pessoa e você não quer pedir, na verdade, ajuda para ela. Então nós devemos ser cautelosos com isso. Compartilhar uma dificuldade de alguém, um problema a ser resolvido, muitas vezes eu estou criando contendas. Então nós precisamos guardar isso, né? Guardar os nossos lábios, guardar nossa boca, para que nós não venhamos entrar em situações complicadas. Porque se eu falo, né, se eu declaro, se eu manifesto uma palavra,
eu sou responsável por ela. Então, criador de conflito é aquele que literalmente, né, entrega o outro, fala mal, inventa, faz uma calúnia. Então nós devemos cuidar, porque Deus vai me considerar como um homem belial, um homem do mal, se eu sou uma pessoa que gosta de criar conflitos. Então eu preciso examinar minha conduta, né, evitando atitudes que causam destruição e divisão. Porque eu posso sim, né, através de uma palavra maldita, mal colocada, causar destruição num lar, num casamento, sobre uma vida. Então uma palavra ela é muito séria, ela precisa ser cuidada. Então eu preciso cultivar integridade. Eu preciso então guardar isso. E aí no versículo 16, nós vamos ver aqui Salomão trazendo um princípio bem interessante. As 7 coisas que Deus abomina. Grifa isso aí na sua Bíblia, circule para que nós possamos ser atentos. E olha só o que a palavra diz. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que a sua alma abomina: os olhos arrogantes, a língua mentirosa, a mão que derrama sangue inocente, o coração que elabora projetos iníquos, os pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa e aquele que profere mentiras, que semeia contenda entre os seus irmãos. Olha só que interessante. Então, Deus fala, né, sobre esse olhos arrogantes. Em algumas versões vai estar assim, olhos altivos, olhos que têm orgulho, olhos que, né, com a sua altivez, olhos que olham o outro desdenhando ou olham o outro com malícia. Deus odeia esse tipo de atitude. A língua mentirosa, aquela pessoa que mente para encobrir um pecado, a pessoa que mente para esconder uma situação vergonhosa, aquele que mente começa a acreditar nas suas mentiras, porque por mais que eu tenha prejuízo, eu devo falar sempre a verdade, nunca inventar uma desculpa, que a gente fala desculpa, mas na verdade é uma mentira. Se aquilo não foi fato, então se torna uma mentira. A minha desculpa às vezes tem que ser ponderada e eu tenho que olhar isso, porque Deus odeia tanto isso quanto aquela mão que derrama sangue inocente. Não existe pecado pequeno e pecado grande aos olhos de Deus. Tudo é pecado e tudo me leva para o inferno. Se eu faço e eu não tenho controle e eu quero fazer isso, eu tenho que cuidar. Então, a língua mentirosa ela é tão perigosa quanto a mão que derrama sangue inocente. Então eu preciso cuidar com isso. O coração que maquina planos perversos. Se eu fico maquinando e querendo que uma pessoa se dê mal, que ela tenha prejuízo, isso não agrada a Deus. Os pés que se apressam para fazer o mal. Será que eu não tenho tido pressa, sabe, em ir e talvez se vingar naquela ira santa que a gente fala, mas eu quero justiça, sabe, aquele senso de justiça aflorado, e aí eu quero que o outro tenha, né, que seja mal, que o outro receba o mal. Então eu preciso cuidar com isso. Testemunha falsa. Você afirmar talvez uma mentira de alguém ou você levantar uma calúnia. Você falar que viu uma pessoa em um lugar e você não estava lá para ver. Então, testemunha falsa, muitas vezes, você pode destruir uma casa, um casamento, né? A vida de uma pessoa levantando um falso testemunho. Isso tem que ser, como se diz assim, totalmente cuidado. E o 7, né, que Deus odeia, quem semeia contenda entre irmãos. Aquele que vai levar uma palavra para o outro dizendo, ó, fulano falou isso de você. Mesmo que tenha falado, por que criar uma situação de contenda? Por que você não repreendeu aquele que falou mal do outro primeiro? Então nós devemos ter sabedoria no falar, no dizer. Então eu preciso muito cuidar com o que eu recebo de informação e com o que eu transmito. Então Deus literalmente está, né, falando que nós devemos ter cuidado nas nossas vidas, nos nossos diálogos. Então esses pecados podem causar grande dano moral e espiritual. Então Deus valoriza a humildade, Deus valoriza a verdade, Deus valoriza a paz, Deus valoriza a justiça. E eu preciso estar sempre atento a isso, para que eu possa viver os planos de Deus e desfrutar dessa sabedoria. E aqui então nós vamos, né, no versículo 20, a palavra de Deus fala assim: Filho meu,
Guarda os mandamentos de teu pai e não deixe os ensinos da tua mãe. Mais uma vez, como nos outros capítulos foi dito, então o pai ele traz limites e a mãe traz literalmente a disciplina, o ensino. E nós precisamos entender que Deus ele quer que nós sejamos guardados. Então, ouve o teu pai, ouve a tua mãe, seja obediente a isso, porque isso literalmente deve ser atado perpetuamente ao teu coração e pendurado ao teu pescoço. Ao pescoço, toda vez que nós olhamos, né, por exemplo, uma mulher com uma corrente, um homem que seja também com uma corrente do pescoço, ele está representando, né, trazendo joias. Isso está, como dizer assim, é um enfeite sobre a sua vida, mas está aparente. É algo que todos podem ver e contemplar. Então, quando eu guardo isso, eu serei honrado e serei literalmente colocado como exposição. Todos irão me ver porque eu guardo a sabedoria. Então isso tem que ser algo guardado na minha vida que todos possam ver e literalmente contemplar o quanto eu tenho guardado a sabedoria e colocado como sábios os meus caminhos. Então eu preciso guardar os mandamentos dos meus pais, pois isso serão luz para o meu caminho. E as instruções, né, da minha casa devem ser respeitadas. Então, eu moro num ambiente familiar, onde talvez eu tenha um padrasto, uma madrasta, isso é ambiente familiar, então eu preciso honrar com isso e guardar essa casa, porque se eu estou debaixo da tutela, né, de responsáveis, eu preciso honrá-los como se honrasse pai e mãe, porque eles são responsáveis sobre a minha vida, sobre a minha casa. Então eu preciso, porque quando eu guardo esse ensino, quando eu guardo os ensinos, talvez de um pastor, de um líder ministerial, de um pai, de um professor, eles vão ser instrumentos de Deus para a proteção na minha vida. Deus literalmente vai derramar graça sobre a minha vida e eu serei protegido. Eu serei guardado. Então Salomão ele tem literalmente, maciçamente repetido alguns temas desde o capítulo 3 para que nós possamos aplicar isso em nossa vida, para que nós possamos entender provérbios de sabedoria, porque isso vai trazer bênção para a minha vida. Eu serei abençoado, porque a palavra de Deus vai falar que, 23, isso é lâmpadas para os meus pés, é ensino, é correção, é disciplina, são caminhos de vida. Quando eu sou disciplinado, quando eu me permito a ser guardado, eu sou literalmente abençoado. E aí Salomão vai falar novamente, para que isso te guarde da mulher imoral e da sedução da língua da adúltera. Olha só, quando eu me guardo em sabedoria, quando eu ouço os conselhos de pai, mãe, mestre, professor, eu sou guardado do caminho da mulher adúltera. Eu sou literalmente guardado do adultério, pois o adultério ele destrói um lar, ele destrói uma família, e então eu preciso honrar o que o Senhor está me entregando como conhecimento e ser fiel ao meu casamento, guardar o princípio divino, então guardar o coração e fugir da tentação. Então eu preciso entender que Deus quer literalmente ministrar sobre as nossas vidas, que nós sejamos guardados, pois a sabedoria vai guardar a minha vida, para que quando eu descansar, eu seja prudente, eu seja sábio, para que nada de mal me aconteça. E aí a palavra de Deus vai falar no versículo 25, não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com seus olhos. Ou seja, a mulher adúltera, ela tem formosura, ela tem olhos altivos, ela vai ter olhos sedutores, pois a prostituta te reduz a um bocado de pão e a adúltera anda à caça da tua própria vida. Ou seja, né, a prostituta ela vai ter a paga do seu trabalho, mas a mulher adúltera ela está buscando a sua própria vida. Ela quer destruir a sua própria vida. Olha só, então a mulher adúltera é considerável tão perigosa ou mais que uma prostituta. Porque ela quer, na verdade, consumir a sua alma. A prostituta, ela está, na verdade, né, numa vida errada, mas ela está tentando o quê? Como um bocado de pão. Ela está tentando tirar o seu sustento e a adúltera, ela quer destruir a sua vida.
E isso é muito, muito preocupante, porque nós precisamos entender que eu preciso guardar a minha casa, eu preciso ser fiel às Escrituras, ser fiel a Deus e ao meu matrimônio, porque Deus quer me preservar da mulher adúltera, da prostituta, para que eu seja abençoado. Pois a palavra de Deus fala, né, que porque alguém tacará fogo, né, o seu peito em suas vestes sem se queimar. Ou seja, você não tem como ter uma chama dentro do seu peito, do seu coração, sem que isso se queime, sem que isso queime a sua vida. E nós precisamos entender, porque se alguém anda sob brasas, sem há como ela andar sem queimar os seus pés? Então, toda atitude que eu tenho vai ter consequências. Todas as escolhas que eu faço, elas vão reverberar em ações. E isso eu preciso guardar, porque se eu levo uma vida, né, promíscua, se eu entro em adultério, a palavra de Deus fala que não ficará inocente aquele que a tocar a mulher do próximo. Não é desprezado o ladrão que furta para saciar a sua alma, ou seja, o ladrão que rouba para comer, se ele for pego, ele vai ter que restituir 7 vezes mais, mesmo que isso custe todas as suas posses. Ou seja, a pessoa que rouba, mesmo com a justificativa para comer, se ela for pega nesse roubo, ela vai precisar restituir a pessoa que foi lesada em 7 vezes, mesmo que isso te custe tudo. Olha só, então Deus ele guarda, ele quer que nós sejamos homens e mulheres prudentes no agir, para que possamos aplicar isso em nossas vidas. Então, tratando de situações e decisões financeiras, eu preciso ser muito cauteloso. Eu preciso ser uma pessoa honrosa no meu trabalho. Eu preciso ter uma vida de moralidade. Eu preciso ter relacionamentos de pureza, pois a sabedoria do Senhor, ela vem com o temor do Senhor. Ou seja, eu vou pensar em nem ter coragem de fazer algo, isso é o temor do Senhor, para manifestar uma atitude na minha vida. Então eu preciso ter e entender que a sabedoria precisa ser manifesta todos os dias, em todas as minhas atitudes, para que eu seja abençoado. Eu gostaria nesse momento de orar sobre a sua vida. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, sobre os seus filhos, para que eles sejam, Pai, diligentes no trato, diligentes, ó Pai, nos acordos que eles fazem, mas também, Pai, que eles possam no seu trabalho ser honrados e honrar, Pai, entregando, trabalhando, honrando o compromisso, que eles possam, Pai, ser exemplos, que eles possam, Pai, servir ao Pai como aquele destaque, ó Pai, talvez até do mês, de um funcionário que trabalha como se estivesse trabalhando para o Senhor, mas que também nós possamos ser zelosos, Pai, com as palavras que nós falamos, ser zelosos, Pai, com os nossos relacionamentos, com o matrimônio, Pai, que o Senhor possa, Pai, guardar os seus filhos, pois a sabedoria traz bom senso, e Pai, que cada filho teu, Pai, que está vendo essa live, possa, Pai, ser abençoado com a sabedoria que vem do alto, para que suas vidas sejam abençoadas, para que sua casa seja transformada no ambiente do céu, pois assim, Pai, eu quero declarar a bênção do Senhor sobre os seus filhos, para que eles sejam abençoados. Pois assim, eu oro no nome santo de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus que você possa ser abençoado. Uma excelente tarde para você em nome de Jesus.